Olá, começa aqui mais uma edição do nosso painel regional, não é? Você junto com a gente, sempre neste horário das 13h30, 9h30 da tarde. Programa sempre com as personalidades da nossa região metropolitana, figuras de destaque aqui da Baixada Santista e do país que debatem e, claro, esclarecem junto com você, com a sua participação, os temas, os assuntos importantes que fazem o nosso dia a dia, fazem a pauta aqui da região da Baixada e, claro, temas de interesse nacional também. O telefone está sempre aberto aqui com a nossa produção para você enviar o seu comentário, a sua opinião. Faça o contato pelo 3014 5281, participe aqui com a gente. E pelas redes sociais você pode também sempre enviar a sua mensagem pelo facebook.com/Painel Regional TV. Essa edição do Painel Regional, a gente tecnicamente sabe, começa sempre aqui pela minha esquerda, anunciando aqui o Wagner Moura, vereador do PT da cidade de Cubatão, participando conosco. Ao lado dele, a cientista política, a professora Olívia Pérez, mais uma vez aqui no painel. E à minha direita, também professor de ciências políticas, de marketing político, nosso Iberê Cirna. Na abertura, sempre as manchetes dos jornais parceiros aqui do nosso painel regional, do dia a dia do painel. É o caso do DL, Diário do Litoral, circula mais uma vez aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, e está aí a manchete: Baixada terá reforço no policiamento durante o feriado. Plataforma de observação da PM, utilizada durante a Operação Verão, ficará em Praia Grande. Portanto, mais policiamento para quem vier aqui curtir o 7 de setembro na nossa região metropolitana. Passo ao Wagner aqui um exemplar, passo, por favor, a Olívia, e o Iberê ganha também aqui o seu DL desta quinta-feira. E a gente, sempre com prazer também, destaca o jornal Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do DL, que circula por toda a nossa região, pelo estado de São Paulo todo. Está aí a manchete: Dilma defende Levi e não descarta CPMF. A primeira manifestação pública da presidente, depois da apresentação do orçamento deficitário para 2016, ela afirmou que o governo vai cobrir esse déficit de alguma maneira e diz que o retorno da CPMF ainda não está descartado. Gazeta de São Paulo para o nosso Wagner Moura, a Olívia também recebe o seu, e o nosso Iberê ganha também uma edição do Gazeta desta quinta-feira. Prazer receber aqui o vereador, ex-presidente da Câmara, ex-prefeito de Cubatão, por 30 e poucos dias no cargo. E a gente vai debater muito sobre a cidade, sobre a região e sobre o país. Wagner Moura, tudo bem? Prazer recebê-lo. Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui, colocar à disposição, saudar a Olívia Cirna, a Olívia Pérez, aí a Daniela aqui presente, saudar a todos da TV Santa Cecília. É um prazer, tu sabe que eu fui da casa, sou formado aqui no Santos. Formado aqui, verdade. Para mim é um prazer imenso estar aqui na universidade, aqui na TV Santa Cecília. Prazer receber o Wagner, como também a nossa Olívia Pérez. Professora Olívia, tudo bem? Tudo bem, Boturão? Boa tarde a todos da mesa e boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Professor Iberê, também prazer revê-lo. Tudo bem, Iberê? Prazer. Fazia tempo que eu não estava com saudade da bancada. Estávamos com saudade de você. Mas é um prazer estar na companhia de vocês aqui. Muito bom. O telefone está sempre aberto. Daniela Fiscarelli confirma daqui a pouquinho na sequência, não é? Nosso espaço pelas redes sociais também. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone Painel Regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado você pode rever sempre através do YouTube, se preferir o programa por inteiro, ou os trechos que você considerar mais interessantes. Sempre acompanhando a sua participação e a nossa produção, a Daniela Fiscarelli, atenta mais uma vez. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está esperando através do telefone 3014 5281. Muito bem. Olha, tem uma informação interessante, a gente estava conversando aqui com o Wagner, Iberê e Olívia, O Senado aprovou ontem a tal janela eleitoral para as eleições de 2016, Serão 30 dias aí em que deputados, vereadores, deputados federais e estaduais, enfim, poderão optar por deixar a legenda de origem, as legendas pelas quais se elegeram, e se filiarem aí, então, a outros partidos políticos, Foi isso mesmo, Wagner? Eu tive informação, isso deve passar pelo Congresso, porque tem algumas alterações que foram enviadas ao Senado, deve retornar à Câmara dos Deputados e aprovadas, deve ser devidamente sancionado. Então tem algumas mudanças, então tem que passar pelo Congresso Nacional novamente.
Aí volta à Câmara dos Deputados, Sim. então vai haver um atraso aí. E muito em cima, né? Porque Muito em cima. as eleições aí estão... Hoje está muita dificuldade de você, principalmente, formar chapa de vereadores, essas questões todas. Então, quanto mais rápido, né, se resolver essa questão, fica mais fácil para os eventuais candidatos que queiram mudar de partido. O que você acha dessa janela, Olívia Pérez? Olha, eu acho que tem 2 projetos de disputa, né? Existe um argumento de que no Brasil os partidos são fracos, eles não são ideológicos, as pessoas não são vinculadas a partidos políticos, então tem todo um processo de mudança das regras para que acabam deixando os partidos mais fracos ainda e as eleições mais personalizadas, né? Mais pautadas na figura do único candidato e não do partido. Existe o que a gente quer, né? Essa é a situação, né? Os partidos são fracos. A gente quer deixar eles mais fracos. Se quiser deixar eles mais fracos, todas essas regras que permitem que a pessoa troque, que permitem que a pessoa tenha menos tempo de filiação, elas contribuem para esse projeto. Existe outra ideia de que os partidos não são tão fortes quanto a gente gostaria, mas eles poderiam ser mais fortes e regras que permitam que ele seja mais forte. Infelizmente, a gente está vendo aí caminhar regras para que deixem os partidos ainda mais fracos. Iberê, e aí, essa questão dessa janela eleitoral aí, eu tenho uma tendência a concordar com o que a Olívia está dizendo, não sei você. Não, infelizmente essa é a brincadeira, né, Olívia? No Brasil o pessoal gosta de brincar. Então, nós brincamos com o sistema, nós brincamos com todas as regras políticas, nós brincamos que existe partido, nós brincamos que os partidos são fortes, ideológicos. Gente, fica muito difícil estar discutindo, pondo esparadrapo em tudo quanto é corte. Tem um corte, agora vamos resolver como? Agora nós podemos fazer o seguinte, vamos dar uma janelinha para ver se resolve? Não, mas não resolveu a janela. E isso nós estamos escutando há quantos anos, vai mexer, vai mudar? Não muda. Eles estão cada vez mais buscando interesse deles lá, daquele mundinho lá, chamado Brasília. Eles estão olhando para o próprio umbigo, querem lá saber de sistema de fidelidade, nada disso. Não pensem vocês que isto vai passar ou vai melhorar a situação dos partidos políticos brasileiros. Pelo contrário, como disse a Olívia, vai enfraquecer mais ainda, que me parece que é o que querem. Muito bem, em cima disso, né, a confusão na Câmara de Santos tem aí o segundo round, né? No primeiro, uma liminar conseguida aqui pelo policial militar Fábio Duarte, né, que foi candidato a vereador em 2012, ficou na suplência da coligação PMDB-PSD, acabou na Justiça Eleitoral aqui na cidade de Santos, dando a ele a cadeira, né, que originou-se pelo falecimento do então presidente da Casa, o vereador Marcos de Rosses, que era dessa coligação, do PMDB. Né? Por quê? O primeiro suplente era o vereador Dionísio Pereira Aguiar, o Boquinha. Né? Boquinha transferiu-se para o PSDB, baseado nisso, o corpo jurídico que auxilia o Fábio Duarte conseguiu essa liminar na Justiça. Fábio Duarte assumiu a cadeira como vereador na cidade de Santos. Eis que, na terça-feira à noite, né, surgiu de ontem para hoje essa informação, no Tribunal de Justiça, o desembargador deu lá uma outra decisão provisória, agora favorecendo o vereador Dionísio. Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Eu tenho uma relação de longa data, de profissional, enfim, e uma relação até de amizade, né, de cafezinho, essas coisas, com o vereador Dionísio, com o Boquinha. Então, tenho o Boquinha em alta conta, uma excelente pessoa, uma pessoa honrada, correta. E conheço muito pouco o vereador Fábio Duarte. Mas, a princípio, o Boquinha deixou a coligação. Saiu do PMDB. Não tinha janela nenhuma que me permitisse tomar essa decisão e tomar essa atitude. Né? E a Justiça definiu aqui, não, o vereador é o Fábio Duarte. A política está numa situação tão difícil, tão complicada, né? E o pessoal parece que faz questão de empurrar a coisa mais para baixo ainda, o Wagner Moura. Eu não sei qual é a sua visão com relação a isso. É difícil, a decisão judicial tem que se respeitar, né? A gente cada vez mais tem surpresa, né, por parte do judiciário. Ele tomou posse, Iberê falou a questão dos partidos, né, junto com a Olívia, e na verdade a quantidade de partidos também são muitos partidos no Brasil hoje, né? E a gente tem que repensar essa situação. Porque você vê, por exemplo, Cubatão. Cubatão hoje tem quase 8 candidaturas a prefeito na cidade. Isso é natural, até porque não vai haver reeleição da prefeita, então haverá 8 candidatos com 8 partidos diferentes. E aí são quantos partidos no Brasil hoje? Isso tem que ser avaliada a situação, porque isso enfraquece realmente os partidos políticos pela quantidade de partidos que tem.
Deixando a justiça de lado, Olívia e Iberê, e olhando para o lado do observador político, do eleitor, do munícipe, enfim, que assiste essa situação toda, né? E aí? Difícil. Aí o eleitor que tem que fazer, avaliar a situação, né? Acho que é difícil. Eu mesmo ia passar uma situação semelhante. A minha situação e a minha definição, até então, como candidato a prefeito em Cubatão, né? Eu tomei uma decisão, vou ter um posicionamento. Para pavimentar um novo caminho, eu vou ter que também mudar de partido político, mas foi uma decisão pensada, decisão de família, decisão, né, com meus amigos, que me elegeram vereador. E, na verdade, não só fui eu. O PT de Cubatão elegeu 3 vereadores e hoje tem 2, eu e o vereador Jair do Bar, Jair Lucas. E, de certa forma, com a minha saída, ficava só um vereador em Cubatão, que é o Jair. Então, vai acontecendo, hoje todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no país, a questão do país. Em Cubatão não é muito diferente a situação, então a gente tem que tomar determinadas decisões, né, para conseguir pavimentar esse caminho que eu quero chegar. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente vai avaliar essa questão do Wagner, que era a pergunta óbvia que seria feita a ele, já se antecipou, né? Dando a resposta que vai deixar o PT. De partido? Seria a pergunta com relação, a gente ia fazer mesmo para você, você se antecipa e abre aí um leque importante para a nossa discussão. Só para a gente tentar amarrar aqui essa você tentou escapar, mas não vai conseguir, né? Já abriu o jogo aí para a gente, tá ótimo. Agora, Olívia Iberê, com relação a essa questão na Câmara de Santos, né? E as pessoas acham o que dessa coisa, né? Você sabe que a gente está vivenciando um fenômeno que na política a gente chama de judicialização da política, né? Que é o fato do judiciário estar assumindo funções que são funções pertencentes ao mundo da política e à própria eleição, né? Fenômeno parecido em Santos e parecido em Cubatão também. A prefeita Marcia Rosa ela foi cassada, depois essa cassação foi revogada. Enquanto ela estava cassada, o Wagner Moura ele assumiu a prefeitura. Essa judicialização da política, o que me parece muito perigoso é o fato de que se aposta que o juiz ele é uma pessoa neutra, né? Que existe neutralidade nas suas decisões e, portanto, suas decisões são corretas, justas e equilibradas. Ninguém é neutro, as pessoas não são neutras, as pessoas quando decidem, elas decidem segundo suas concepções. Por isso que em determinada instância toma-se uma decisão e em outra instância toma outra decisão. E no fim o que não é respeitado é a decisão da população, que votou ou não votou, já que quem está tomando decisão sobre quem exerce, quem assume ou não, é o judiciário. Queria até ouvir da mesa do vereador e do Iberê também, o que vocês acham desse processo de judicialização? Para muitos, é uma oportunidade da população exercer seus direitos acessando o judiciário. Para outro, é uma confusão entre as funções, o que é legislativo, o judiciário e o executivo e o que é a democracia. O que parece neutro, às vezes não é, porque você tem em primeira instância uma decisão, em segunda instância você tem outra decisão, então se inverte tudo. E a judicialização não só está aqui no processo eleitoral, a judicialização está também na questão do executivo, né? Várias obras em Cubatão, por exemplo, estão atrasadas, tipo a pavimentação da cidade, asfalto da cidade. A cidade está sem contrato há 2 anos e meio, né? Por questão da discussão jurídica, né, em primeira instância, entre 2 empresas que ganharam e quem paga com isso é o povo. Porque, na verdade, se você não tapar os buracos da cidade, vai acontecer acidente, quem é prejudicado diretamente? Então, ela acontece não só no processo eleitoral, acontece também no executivo, no legislativo, a influência do Poder Judiciário. É o que está acontecendo hoje e isso é no Brasil todo que está acontecendo. Diga aí, Iberê. Eu acho que isso não é um fator novo, não. Eu acho que o executivo, a nível federal, aprendeu rapidamente que tudo se decide com a judicialização dos processos. Por esta razão, não se discute hoje o 5º constitucional. Por esta razão, hoje, eu continuo indicando um 5º do Supremo, eu continuo indicando de forma direta e às vezes indireta o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vejam, nós estamos transferindo para um dos poderes e o executivo brasileiro aprendeu rapidamente que é aquela cabeça do juiz que vai resolver. Quando agora o Tribunal Superior Eleitoral, 4 ministros, abriram a análise das contas irregulares da campanha de Dilma, uma ministra indicada pela presidente disse, não, eu quero vistas ao processo. Então, vejam, o povo é assim, parece que é um circo e nós somos plateia, a gente bate palma ou não.
porque eu não participo de absolutamente nada. Não somos os palhaços, não? Então, não, os palhaços estão lá dentro. Nós é que sustentamos os palhaços. Então, é assim, de qualquer jeito, eu acho que está à margem de qualquer discussão a população. Então, o sistema brasileiro está todo de ponta cabeça. Não adianta, não adianta. Por quê? Os três poderes se interligaram a tal ponto que hoje é uma briga, né, da cabeça de um juiz, da cabeça de um ministro. Quer dizer, e o que nós estamos chegando a isso? Absolutamente nada. O que chegamos de concreto foi a um rombo de 30 bilhões na conta do governo federal. Isso é o que nós chegamos de concreto. Esses 30 bilhões que nós aqui, você que está nos assistindo, a bancada aqui, o pessoal da produção, nós é que vamos pagar. Fiquem satisfeitos que nós que vamos pagar isso aí. Então, essa mistura não está se discutindo um sistema adequado com o número de partidos, com essa independência dos poderes, nada disso. Nós estamos no mesmo olho do furacão, todo mundo, um resolvendo a vida do outro. Então, eu tenho a impressão que o executivo aprendeu rapidamente a jogar para o judiciário e colocou em xeque os três poderes. Está aí como nós estamos assistindo no Brasil hoje. Você fala da neutralidade. Primeiramente que o juiz de primeira instância é concursado. E a partir de segunda instância começa a ser indicado. Então, até que ponto vai essa neutralidade? Isso Sem dúvida. Difícil. Não, é uma coisa que faz com que o processo eleitoral acabe sendo alterado, né? Porque nós tivemos um caso de um deputado estadual aqui, hoje não é mais deputado, de São Vicente, Luciano Batista, ficou 1 ano e meio fora da Assembleia, discutindo e brigando por causa dos números da sua campanha eleitoral, né? Depois acabou recuperando o mandato, ao invés de cumprir 4 anos, cumpriu 2 anos e meio. Em Cubatão fui prejudicado numa eleição que eu fui eleito, que na verdade eu fui impugnado, fiquei impugnado a eleição toda, fui ganhar 3 dias depois da eleição no TSE e acabou me prejudicando e eu fiquei na primeira suplência. Então fui prejudicado o processo todinho, né? Mesmo ganhando em segunda, terceira, mas eu tive que esperar o julgamento e fui prejudicado. Então isso acontece com todos os candidatos, na verdade. Vamos emendar então, Wagner, aproveitando essa sequência do bloco aqui, antes de a gente fechar isso para o primeiro intervalo, com essa questão que envolve a política de Cubatão, já que você já colocou claramente que tomou a decisão com a família, com os assessores, com o time todo, de deixar o PT, né? Eu tenho grandes amigos no PT, eu acho que, né, a questão hoje, a minha decisão é tomada porque eu entendo que eu, para administrar a cidade de Cubatão, eu vou ter que, como eu falei, volto a falar da pavimentação de um caminho e que a gente faça união de forças políticas em toda a cidade. Cubatão passa a mesma dificuldade que passa todas as cidades hoje. São Vicente está passando isso, está na mídia, é Guarujá. E Cubatão não é muito diferente, né? Você tem um déficit orçamentário mensal em Cubatão também, bebê. Então, de certa forma, você não é só ganhar a eleição. Com orçamento bem maior, né? Orçamento bem maior. Orçamento 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas, na verdade, o que líquido esse orçamento? Não, não é líquido. Lembrando isso que é você foi carimbado. secretário, você tem bom conhecimento. Se chegar, o máximo possível vai chegar, orçamento líquido vai chegar uns 800 milhões, mais ou menos, Cubatão. Caiu muito, viu? A questão de Cubatão, Cubatão chegou a ser entre as 7ª cidades que é mais arrecadava do estado de São Paulo. Hoje já não está nem entre as 50. Então, o orçamento do passado não acompanhou. Mas aí tem a questão da... A que se deve essa queda? Se deve, se fechou uma fábrica de papel em Cubatão, a Santista de Papel. Santista. A siderurgia hoje, Sabafum, um alto forno. Então, você tem impacto diretamente na economia na cidade de Cubatão, que está prejudicando. As fábricas de adubo se unificaram, né? A Vale comprou a maioria das fábricas. Então, com isso, você tem uma queda de orçamento na cidade. Então você vai ter que ter aí criatividade para administrar a cidade. Você vai ter que ter uma união de forças políticas na cidade para administrar e ter criatividade de criar algum processo que você leve à arrecadação do município. Dentro desse processo, a gente está discutindo agora o novo plano diretor da cidade, que é importante, porque você mudando o plano diretor, você vai gerar mais emprego, você vai gerar mais construções para a cidade, você verticalizar Cubatão, até pela área territorial de Cubatão, que é muito pequena. Então você não tem outra opção a não ser fazer isso. E o plano diretor da cidade é um plano diretor arcaico de 1998, muito atrasado. E eu, como estou presidindo a Comissão de Obras e Serviço Público agora, meu foco agora é o plano diretor da cidade. Diante de toda a questão hoje que está acontecendo, da crise econômica e financeira, a gente criar uma alternativa de crescer a cidade de Cubatão. Certo? Muito bem. Diga, Olívia.
Minha pergunta é em relação ao próprio PT, né? O PT e a presidenta, eles vivem, né, um momento de baixa popularidade. A aprovação no governo Dilma em julho, segundo o Ibope, era de apenas 9%. Essas manifestações, elas expressam essa insatisfação, né, muito por conta da falta e ineficiência dos equipamentos públicos, e as medidas do governo não têm agradado nem a própria esquerda. Aí eu fico me perguntando qual que vai ser o destino do PT, né? A tendência do partido é se esvaziar. Quem quer ganhar uma eleição vai ter que se descolar do partido? Realmente você toca numa tecla que é verdade. A questão, você vê a questão da... Eu sou dono de imobiliário em Cubatão, administro, então estou direto ligado ao povo, né? E a questão do aumento da energia elétrica, um foco que desgastou muito o governo. A questão também da mudança da aposentadoria, dos direitos, né? São coisas que diretamente influenciaram ao PT. O PT está passando de um momento muito difícil, né? Dessa rejeição que existe hoje. E, de certa forma, não é só em cima dessa rejeição porque eu estou mudando e tomando essa decisão. Eu estou tomando essa decisão em Cubatão em virtude de que eu preciso conseguir a união de forças políticas da cidade. E eu só consigo se eu fizer, mudar definitivamente, ir para o PMDB, por exemplo, um partido que tem lá bom relacionamento. Porque quando eu fui prefeito, eu acho que isso é necessário, Lívia, você para administrar a cidade, você tem que procurar todos os poderes. Eu acho que discutir com o Poder Legislativo, vamos dar um projeto, como é que é a situação que está a cidade. O projeto é bom, a gente tem que discutir onde vai ser cortado, qual o planejamento que existe na cidade hoje. Então isso tem que ser discutido. Eu acho que nesse momento de crise, você tem que discutir com toda a Câmara Municipal da cidade, discutir com o Poder Judiciário e mesmo com o Ministério Público. Que o mais agravante hoje é isso. Porque em todas as prefeituras, o Ministério Público entra com diversas ações civil pública, mas os prefeitos não vão até o Ministério Público para discutir. Eu acho que tem que sentar, esclarecer as dificuldades que o prefeito tem para administrar a cidade. Então, isso é importante. E aí você fez essa pergunta, por que a mudança? A mudança é porque eu quero justamente administrar com a minha cidade, com o meu povo. Eu sou pré-candidato da cidade hoje e eu quero a união das maiores forças políticas da cidade. Eu só vou conseguir isso com essa mudança hoje. Você, enquanto substituiu a prefeita Márcia Rosa, durante aqueles 30 e poucos dias de cassação de mandato, depois ela conseguiu uma liminar no Supremo, que até hoje não foi julgada, né? Só lembrando, a prefeita Márcia Rosa governa sob liminar, né? Se a liminar for julgada improcedente, ou se ela perder esse processo, ela deixa o cargo. Mas é uma coisa meio maluca agora, em um ano e pouco, né? Não, você é vantagem. Eu acho que outro prefeito, acho que isso agora não muda mais, né? Imagino eu, né? Sei lá. Tudo é possível. E ninguém quer, né? Eu acho que não. Toda mudança dá um desgaste. Isso aí é desgastante para a cidade. Eu passei por esse desgaste, a prefeita passou por esse desgaste. Havia um distanciamento, isso. Uma queda de braço danada entre Câmara e Executivo, né? Uma das primeiras medidas que você tomou foi tentar trazer o Legislativo, reunir os vereadores todos, enfim, para tentar andar numa mesma direção, claro, em prol do crescimento e do desenvolvimento da cidade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? E saber também para que partido vai o Wagner Moura, né? Já que você vai sair do PT, vai para um outro partido, né? Só lembrando uma informação importante aqui da Prefeitura de Santos, Avenida Jovino de Melo, na Eleonor Roosevelt, Avenida Afonso Schmidt, também a Rua Aprovada 927. São as vias da Zona Noroeste aqui de Santos que receberão 4 quilômetros, 350 metros de ciclovias. Obras da Prefeitura começaram agora no final de agosto, dentro das comemorações do aniversário da Zona Noroeste. 7 milhões de investimento, verba do Estado de São Paulo, através do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, o DAD. Intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Este é o segundo bloco do painel regional. A gente com prazer conversando aqui com o vereador Wagner Moura, de Cubatão, ainda no PT, o Partido dos Trabalhadores, mas como ele já anunciou no bloco anterior, está de saída do PT, vai dizer para a gente na sequência aqui para onde vai, né? Onde é que ele vai aportar para buscar uma candidatura a prefeito em 2016, né? Olívia Pérez conosco também, professor Iberê, e a Daniela atenta, já vem já com várias participações de telespectadores que estão entrando em contato com a gente aqui, mas tem uma homenagem aí para a gente fazer, é isso? Isso, o Cosme da Areia Branca enviou assim:
Queria que o Boturão mandasse um abraço para o nobre Mantovani Calejon, pois é aniversário dele. Feliz aniversário. Aniversário do Mantô hoje? Parabéns, então. Um grande abraço aqui ao nosso Mantovani Calejon. Já está fazendo mais Saúde, hein, Mantô? 48, né? 48 primaveras? Sabe que o Mantovani é corretor de imóveis, né? Também. Mesmo ramo do seu, né? Mesmo ramo. Mandar um abraço para o meu amigo Mantovani Calejon. Abraço, Mantô. Felicidades, viu? Saúde aí, viu? Volte logo, estamos aguardando você por aqui. Wagner Moura, para onde você irá então? Ou já... Não, eu tive convite. Já foi? Eu tive convite, não fui ainda. Estamos discutindo essa questão há muito tempo. Eu tive um convite do vereador Rochinho há muito tempo. Aí eu fui amadurecendo essa ideia e ele me convidou. E eu, pensando na questão da união política dentro da própria Câmara Municipal, né, resolvi aceitar. E estamos juntos nesse processo político que é muito importante, essa somatória de forças nesse momento. Até então que tem muitos candidatos aí, acabou a reeleição da prefeita e você viu, estava comentando agora a quantidade de candidatos que tem na cidade. Então acho que fica mais fácil para mim entrar no partido hoje, que tem uma bancada, vai ser a maior bancada de vereadores e a gente consiga, né, fortalecer esse processo político na cidade. Perfeito. E a partir daí, claro, começar toda essa costura, né? Mas que não vai ser muito fácil. Não, mas o Wagner sabe melhor do que ninguém, até porque ele não está nessa brincadeira de agora, né? Ele sabe melhor do que ninguém que neste momento uma série de nomes aparece, todo mundo se lança, a gente brinca na política que está pendurando a roupa no varal, né? Vamos ver se vai descorar ou não. Então tem um monte de gente, se perguntar na esquina, eu vou ser candidato, ou seja, este número, às vezes exagerado, de 8, 9, 10 nomes jogados como candidato, tende a se afunilar porque alguns não querem nem ser prefeito, viu? Eu vou denunciar aqui que ninguém quer ser prefeito. Quer vender as garrafinhas velhas que tem, quer ver se acomoda com alguém, entendeu? Entra num grupo com um pouquinho mais de expectativa. Então deve afunilar e aí sim, eu acho que tem bons nomes lá. Mas ainda não serão esses 10 que a mídia está fuçando por aí. Eu acho que ainda tende a afunilar muito mais e dar força a alguns candidatos. Eu tenho absoluta certeza que o Wagner, até pela sua história, vai agregar alguns outros concorrentes que estarão aí com ele, com certeza. Eu falava na época que você substituiu a prefeito, né? Durante o período em que ela sofreu a cassação, você teve uma das primeiras medidas, primeiras preocupações suas foi tentar unificar não é bem o termo, né? Mas aproximar, ou reaproximar, ou pacificar a relação meio conturbada, né? Difícil que havia entre o Paço Municipal, entre a prefeita e a Câmara, né, Wagner? O momento não vai ser diferente, não. Assim que tiver passar a eleição, acho que tem que se fazer da mesma forma, acho que tem que unificar todas as forças, porque eu acabou de falar para vocês, eu tive lá e sentei na cadeira, eu sei que a situação da cidade de Cubatão e o que você sentiu na está cadeira? Complicado, né? A questão do déficit orçamentário mensal da cidade é preocupante. Você vê que a prefeitura de Cubatão sempre foi uma prefeitura rica, pagava em dias, né, todos os seus fornecedores. E hoje você tem um xadrez para pagar, um mês tem que pagar uma determinada pessoa, outro mês tem que pagar outra. Então, requer um planejamento, requer uma discussão dos contratos da prefeitura, né, para reduzir os contratos, até e privilegiar o que é melhor para a população, discutir com a sociedade o que é melhor. Cubatão, a gestão da prefeita Márcia Rosa, seja no primeiro mandato ou no segundo, cometeu aí, na sua visão, algum erro de planejamento orçamentário? Porque a gente discute aqui com alguns representantes da oposição e normalmente é apontado esse tipo de problema aí. Eu acho que o que prejudicou muito, apesar de eu fui secretário 3 anos, 4 meses, foi essa mudança de secretário. Né? Mudou muito. E mudar secretário, vocês sabem que é complicado. Você ter 13 secretários de saúde durante os 2 mandatos, 7 secretários 60 de finanças. mudanças, eu acho, no então, primeiro é complicado, mandato. porque você assume uma pasta de secretário, e até você, né, se assenhorar de tudo, né? Pegar tudo lá, toda a situação que tem que resolver. Aí você daqui a pouco está lá na cadeira, daqui a pouco você cai. Aí vem outro, que vai ter que tomar ciência de tudo que está acontecendo. Então é difícil. Eu acho que agora a minha questão é um pouco diferente. Assim, a Márcia tem um perfil de administração, tem outro perfil. Então eu quero implantar esse meu perfil na administração da cidade. Eu acho que é importante isso. A cidade de Cubatão não dá para fazer muita coisa também não. O que você tem que fazer em Cubatão hoje, com essa queda de arrecadação, é justamente a manutenção da cidade. Você tem que manter o que é básico, que é educação e saúde, né, que é básico para toda a cidade, e você priorizar a manutenção da cidade e o lazer da cidade, porque a população tem que isso.
ele faz manutenção da cidade e acabou. Isso não acontece hoje? Hoje está complicado a situação. Acabei de falar da questão do contrato de pavimentação, né? Da questão, porque você tem uma licitação, aí vem o Tribunal de Contas suspende, daqui a pouco você resolve a situação, aí vem o Poder Judiciário, né, o Tribunal de Justiça, Se mete de novo, entra no meio, e você está aqui como prefeito, né? Tu tem as dificuldades com o prefeito, a prefeita tem a dificuldade dela. Mas aí que está a questão que eu acabei de falar agora, é atravessar o passo e ir lá conversar, né? Se entender com o juiz, explicar a situação com o promotor, porque todo mundo quer o bem da cidade, eu acho que tem que ser por aí, eu acho que falta um pouco mais de conversa com ambas as partes da cidade, entendeu? Olívia, pois não. Sabe que ouvindo o vereador agora falando me remete à própria concepção de política, né? Política é exercício do poder. A gente exerce poder negociando e conciliando, né? A arte da negociação e da conciliação. Assim também é na minha casa, né? Se eu quero impor a minha decisão, eu abro mão de alguma coisa, em prol de outra, converso com alguém. Isso não é fácil, né? Você não consegue assumir um poder com uma postura inflexível, sem estar aberto à negociação e à flexibilização, né? Sem abrir mão de alguma coisa em prol do que você deseja. As pessoas, em geral, elas acreditam nos grandes virtuosos, né? Vai entrar alguém com grandes qualidades, é uma pessoa honesta e vai transformar a política, né? Sob as mesmas estruturas, o mesmo sistema, vai transformar aquilo e vai conseguir fazer o que ele quer. O gestor, ele precisa de uma visão aí do que é prioridade, do que não é prioridade, mas ele precisa dessa negociação, conciliação que está faltando tanto na política brasileira. Bom, Olívia, ninguém ganha eleição sozinho, e para você administrar, você tem que administrar com todo mundo que você ganhou. Eu acho que você tem que ouvir todo mundo e isso faz parte do jogo. Ou com outros também, né? Com também, outros também, né? Que possam e somar e também a oposição, que vai fazer seu papel. A oposição, toda colocar no lugar papel, da oposição. Mas a oposição é construtiva, né, também. As críticas você tem que aceitar, faz parte do jogo, né? Quem sabe você, nisso aí, aprenda alguma coisa e vai resolver a situação. Porque para quem está do seu lado, só quer, às vezes você não enxerga e não escuta, né, o que está errado. E de repente a oposição abre esse caminho para você saber o que você está fazendo. Esta coisa, viu, Edgar? Essa coisa da colocação da Olívia, por exemplo, é aquilo tudo que a gente imaginava, né? Gostaríamos que a política fosse assim. O que, lamentavelmente, nós vivemos é que, ao longo dos anos, a política virou um balcão de negócios. E aí fica difícil para aquele bem-intencionado, dificílimo, querer tocar o seu projeto. Essa é a grande... Por essa discussão, as pessoas parecem que já entram na política. E nós estamos cansados de ver em outras câmaras alguns vereadores novos que não medem muito a língua, tá dizendo, não, me falaram que aqui é uma casa de negócios. Então, vejam, essa filosofia da política é tão bonita, aquilo que a Olívia quando fala, eu às vezes, desculpa, eu fico com os olhos marejados, porque é uma coisa assim, mas não é isso que acontece. O que nós estamos vendo? Nós precisamos ter um choque de gestão, a tal ponto que temos que moralizar a política. O que me deixa assustado é que hoje, e aí o Wagner está dizendo aqui, olha, eu vou conversar com todo mundo, mas ele finaliza dizendo, eu tenho que conversar, porque senão ele não vai dirigir nada. Lamentavelmente é isso. A população acaba, a necessidade da população acaba sendo um detalhe. A segunda opção do dirigente, ele tem que primeiro ter condições de dirigir aquela região. O Wagner tem um problema crônico em São Vicente há de muitos anos, que é essa relação meio confusa, confusa, difícil de explicar para o telespectador, que é a relação desse contrato da ProSaúde com a Prefeitura ProSaúde, que é a gestora do hospital municipal. Há sempre uma confusão danada lá, os médicos estão sempre com atraso, o pessoal não está recebendo em dia, as pessoas ficam nas filas, os vereadores da oposição vão lá, flagram, como já foi dito aqui pelo vereador Dinho, pelo vereador Ademário, enfim, a coisa... E a Prefeitura diz que está o repasse em dia, a ProSaúde diz que o repasse não é em dia, e que pagaram os médicos dizem que não entrou, que tinha que entrar... E isso aí, é claro que é uma situação que remete a isso que você está dizendo. Mas então, saúde é um problema crônico. Saúde é caixa preta, toda a cidade. Eu acho que essa questão... Como é que você vê essa situação? Por exemplo, essa UPA, hoje nós inauguramos uma UPA lá no Parque São Luís, em Cubatão, né? E essa UPA eu tive o prazer de buscar ela em 2009, para você ter ideia como é uma obra. Em 2009, 2013 nós inauguramos essa UPA. Foi terceirizada e a UPA está funcionando, tem até uma boa avaliação por parte da população.
Porque é meramente possível hoje, lá em Cubatão acontece, como acontece com as prefeituras, o salário que ganham os médicos hoje na cidade. Então todas as prefeituras estão limitadas na lei de responsabilidade fiscal, não pode fazer um plano de carreira dos médicos, seria o ideal hoje se fazer isso, e aí acaba hoje partindo para a terceirização. Na verdade, o que tem que ser feito é levantar esse contrato, mesmo da ProSaúde, que teve um reajuste, um aditivo contratual muito alto, e reavaliar. Por isso que eu estou falando para você, não é só, tem a ProSaúde, tem outros contratos que têm que ser reavaliados e ser diminuídos, porque talvez até fazer uma auditoria para saber realmente o que está acontecendo no contrato. É isso que tem que ser feito. E isso é uma questão que todos os vereadores falam e realmente está acontecendo na cidade hoje. Isso fez com que elevasse muita despesa do município e custeio do município. Então o município de Cubatão hoje passa por necessidade de redução de custeio, né? Por conta dos aditivos contratuais, né? Que tem que ser, os aumentos que têm que ser dados, isso aí está prejudicando muito a cidade. Então tem que ser realmente revisto essa situação. Olívia. É bom deixar claro que a ProSaúde é uma OS, né? É uma organização social, ou seja, teoricamente é uma organização sem fins lucrativos, que ganha um contrato de gestão para gerenciar um equipamento público na área de saúde. Você tem várias críticas envolvendo a OS. Para muitas pessoas ela é boa porque economiza dinheiro, foge dessas regras burocráticas, deixa o Estado mais enxuto, mas existe várias críticas. A minha principal crítica é em relação à lógica da OS, né? Eu pago imposto para a prefeitura gerenciar um equipamento, ela dá dinheiro para outro gerenciar, né? Então, quem está ganhando dinheiro aí em cima do que eu estou pagando? Você tem uma outra crítica, que é o fato que, na verdade, elas fogem dessas regras, porque a burocracia, essas normas estatais, servem para coibir corrupção e desvio, né? Ela acaba fugindo da regra, não tendo que chamar uma pessoa concursada ou fazer uma série de licitações. E outro problema, que é o que a gente está vendo agora, é a consequência de um atendimento via OS, né? Quem dá conta dos médicos que estão faltando, da população que não está sendo atendida? De quem é a culpa? Quem vai assumir essa responsabilidade? É a OS ou é a prefeitura? Isso tem que ser muito bem fiscalizado. Agora a questão também é que Cubatão assume todo o ônus da Baixada, na maioria das vezes, se você pegar o Hospital Modelo de Cubatão, que a ProSaúde administra, você vai ver que ela absorve a maioria dos pacientes de outras cidades. Por exemplo, de Peruíbe, de Itanhaém, somente a área continental de São Vicente. Então, Cubatão ele tem um custeio bancado pela própria prefeitura e recebe muito pouco, a contrapartida muito pouco para o governo do Estado. Praticamente não se recebe absolutamente nada para manter o hospital. Me permita, viu, Wagner, mas eu acho que para o gestor, aquilo que a população gostaria, é que ele tivesse critérios mais rigorosos na despesa. O que nós estamos vendo no Brasil é um absurdo, né? Eu não estou dizendo que isso aconteça no A, B ou C, eu estou me retratando aquilo que a Operação Lava Jato está mostrando, né? Contratos que eu poderia ter feito por 1, eu fiz por 100, porque 90 foi para não sei aonde, foi para a conta do Barusco, foi para a conta do Duque, foi para não sei para onde é que foi. Então, a preocupação da população é como gastar o dinheiro. Não é que a arrecadação é ruim. E aí eu fico feliz quando você diz assim, se porventura vier sentar naquela cadeira, vai rever todos os contratos no sentido de adequar a despesa do município. Porque senão você vai cada vez mais, não ser compatível o serviço prestado pelaquilo que nós recolhemos. E você na cidade de Cubatão, né? Tem o Conselho Municipal de Saúde muito atuante, viu, em Cubatão. Isso, estão sempre em cima de toda essa questão, mas a necessidade mesmo de quem vai vir assumir a prefeitura, Olívia, é justamente essa. Você vai ter que rever todos os contratos, que você vai ter que diminuir custeio, até porque quando eu sentei naquela cadeira, o déficit orçamentário estava em torno de 8 milhões de reais. Então é muito alto para a situação de Cubatão. E também você está vendo a queda de ICMS no momento, né? Caindo o ICMS prejudica mais ainda nas contas da cidade. Muito bem. A gente faz o nosso segundo intervalo. Na volta, participações importantes aí pelas redes sociais, pelo nosso telefone aqui da equipe de produção com a Daniela. Já, já. Vai pegar os estádios. Muito bem, estamos de volta, terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, com o vereador Wagner Moura, ainda no PT de Cubatão, mas, como ele disse, já mudando de partido e para o PMDB. Olívia Pérez também com a gente, Berê, e a Daniela vem agora com as participações aí dos nossos telespectadores, né, Dani? Isso. Uma pergunta do Manelão do Bitaru. Wagner,
Cubatão é uma cidade rica em arrecadação de impostos. Por que ela está mergulhada nesse mar de lama? Também há superfaturamento na cidade de Cubatão, assim como em São Vicente? Eu acabei de falar que eu estou no Legislativo e a função do Legislativo justamente é fiscalizar os atos do Executivo, né? Ninguém pode falar, enquanto provar, ninguém pode falar que existe superfaturamento. Mas uma questão que hoje prejudica Cubatão diretamente é justamente essa questão hoje do crescimento. Uma das coisas que provocou a cidade prejudica hoje é o crescimento desordenado da cidade. Então hoje, Cubatão, 60% da cidade de Cubatão hoje, né, não paga imposto, e a cidade hoje, né, na verdade, vive do imposto do ICMS, do imposto da indústria. E como a indústria está sofrendo uma crise, né, diretamente está caindo o faturamento da cidade de Cubatão. Então isso que está prejudicando diretamente a cidade. Muito bem. Tem mais participações aí, Sim, Daniel? do Uriel Vilas Boas. Por que os vários segmentos sociais da comunidade não atuam de forma organizada para cobrar do vereador, do deputado estadual ou do deputado federal suas atuações no parlamento? É que nós estamos votando sem acompanhar o trabalho do eleito. Não existe essa cultura no Brasil de maneira geral, né? As pessoas vão lá, assinam o cheque lá, clicam na urna e falam, você é obrigado a me representar e resolve a minha vida aí. Mais ou menos assim que as pessoas fazem. Né? E não vejo mais, né? Eu não procuro Mas mais nada. sabe o que eu observo? Mandar um abraço para o Uriel é participante, sempre estou participando do programa. Dizer o seguinte, ele foi vereador e sabe disso. Dificilmente as pessoas procuram um vereador para resolver o problema da coletividade. Às vezes os problemas são mais individuais. E como maioria, seria, né? isso, como seria, não, são maioria, são todos, quase todos. E como seria bom se a população procurasse o vereador, né, para resolver assunto que beneficiasse todo um bairro, uma cidade. Sim. É muito melhor. Então a gente sabe que a questão cultural, né, no país hoje é uma questão que tem que ser mudada. E quem sabe com o tempo isso vai se mudar. Um tempo que vai demorar bastante. O Uriel mesmo. Primeiro eu elogiava o trabalho que ele faz, Célio Nori, lá que eles fazem lá, Estação da Cidadania, fazem. Eu acho isso assim, ele está acreditando nisso e todos nós, né, gostaríamos que isso acontecesse. Mas cada vez mais, pelos exemplos, Uriel, eu acho que distancia mais ainda o eleitor do eleito. Pelos exemplos que nós estamos tendo, né, o político cada vez está se distanciando, o público se distancia do político. Ele parece que é alguma coisa meio contagiosa, ele não quer, porque os exemplos são horríveis e nós não conseguimos elogiar muito o trabalho de um político. Sempre o lado negativo tem sobrepujado todos os outros. Quer dizer, então, e cada vez mais eu vou me trancar em casa e não quero saber do que está acontecendo. Que é uma situação completamente equivocada, né? Entendeu? Mas paga a conta muito cara, porque de repente você, de vez de eleger o melhor, né? Já dissemos aqui outro dia, a luz subiu por causa da política. O buraco da rua da sua casa não é arrumado por causa da política. A água está mais cara, é relação política que está envolvida. O gás sobe, questão política. A tarifa de ônibus, não sei o quê. Não é isso, Olivia Pérez? Então, realmente a gente tem que tentar colocar o que acontece no país. A cultura do país, infelizmente, é essa. Mas a gente tem que tentar, de alguma maneira, colocar na cabecinha das pessoas que não é bem assim, né? Que a coisa, que a banda, não é bem por aí que a banda toca, né? Acho que eu posso complementar, já que eu estudo participação política. Tem muita gente que atua, Uriel, né? Tem você aí no Fórum da Cidadania, né? O Célio Nori, tem bastante gente no Conselho de Saúde, como o vereador já citou no caso de Cubatão. É importante a gente perceber que participação tem custo, é custoso se informar e é custoso participar. Quando que a gente participa? Quando a gente tem resultado lá na frente, fruto da nossa participação. Se a gente participa e nada acontece, o sistema não atende a gente deixa de participar. A gente não tem um sistema político que incentiva a participação. Não. Se incentivasse a participação, teria plebiscito e referendo para todas as questões, mas não, quem decide são só os nossos representantes. Mas sim, a crise econômica, Edgar, tem toda a relação com a crise política, né? Quanto mais a gente desgasta o governo federal, mais os opositores que querem tomar o poder passam pautas
que tem como consequência muitos gastos, mais as contas se desequilibram, o investimento abaixa e a confiança no Brasil fica mais desacreditada. Então, a gente tem que sempre pensar quais as consequências da nossa ação, não no voto, mas também no dia a dia. Que tipo de projeto a gente está apoiando? A gente está apoiando um projeto de desunificação do Brasil e das bandeiras, ou a gente está apoiando um projeto de Brasil caminho para um rumo melhor? É verdade. Infelizmente, o mínimo de pessoas, num patamar pequenininho, né, tem noção mínima dessa cadeia toda que você acaba de explicar. A ideia mais interessante é assim, se nós pudéssemos transplantar, né, como é que se faz naqueles cantões da Suíça e da Dinamarca, onde tudo é discutido em praça pública, gente. É discutido em praça pública. Ah, nós vamos aumentar o gás. Vamos discutir, chama a população. O brasileiro, ele não vai nem em reunião de condomínio, gente. Ele não participa nem da onde ele mora. Quer dizer, nós não temos essa cultura. E como diz a Olívia e o candidato, nós poderíamos e deveríamos participar cada vez mais. Então é elogiável. A gente brinca aqui com o Uriel, até porque é meu amigo pessoal, é um homem que eu respeito muito pela sua crença e pela luta que ele vem travando sempre por essas comunidades estarem mais participativas. Então, é assim, se nós aqui no Brasil não vemos consequência de nada que o eleitor fala, como diz a Olívia, eu não tenho nenhum motivo para estar indo em reunião ou estar participando absolutamente nada. Isso é um isolamento da sociedade, é um craqueamento da sociedade tão perigoso que vai nos isolando cada vez mais. Até no orçamento participativo criado pela cidade, Ninguém vai. E hoje é lei, né? Você tem que participar. E você vê a participação pequena da população. Exatamente. Bom, mas se no orçamento participativo eles destinam 0,0000 alguma coisa para a gente participar, eu que não saio da minha casa para ir participar. Sem dúvida. É um país, uma sociedade que as decisões são tomadas de cima para baixo. Quando eles vêm com ideias de participação, essa participação é tão ínfima, a gente vê tão poucos resultados, que a gente vai acabando deixando de participar, ficando mais adormecido. Na nossa democratura. Daniela, pois não? Pergunta do Adel da Ponta da Praia. Estão falando sobre o rombo de 30 bilhões. Por que, em vez de tirar do trabalhador brasileiro, não diminuem os comissionários e deputados do governo federal? Eles não podem colaborar? Eu acho que eles até podem e devem colaborar. Opa! Né? Se contou, né? A conta não vai fechar, absolutamente fechando essas torneirinhas aí, né? Mas, moralmente, não é? Se falou na questão da redução dos ministérios, né? E, posteriormente, com certeza, vamos diminuir o número de comissionados. Então, isso é uma coisa que também tem que se passar. Redução da máquina administrativa tem que se passar nesse processo, nesse momento de crise. Eu acho que isso é importante. Eu acho que nesse sistema todo, tem até um comparativo, está rodando aí pela internet. Os Estados Unidos hoje tem 10 ministérios. 10 ministérios. Se você pegar a França, tem 17 ministérios. Somados os dois países, não atingem o número de ministérios que tem no Brasil. Entendeu? E ninguém sabe por que existe isso. Você vê o sistema como está errado, você acabou de falar aí. Quantos partidos políticos existem no Brasil hoje? Quantos partidos políticos a presidente tem que negociar? Está aí uma questão que a gente tem que levantar. Sem dúvida. Porque isso aí está voltado diretamente para isso que nós discutimos aqui. A questão da quantidade de partidos políticos. Porque cada um ocupa um ministério, então você tem que ter lá 34 ministérios, né, disponíveis para se negociar com os partidos. Mas, Wagner, tem uma análise interessante. As pessoas imaginam sempre os Estados Unidos, né, com 3 partidos, né? O democrata, republicano e o liberal. Na verdade, os Estados Unidos hoje tem 63 partidos políticos. Acontece que o sistema eleitoral, o sistema político é diferente do nosso. Então, não existe essa negociação, até porque a representatividade da unidade federada, que o nosso pacto federativo aqui é uma maluquice. Você que sentou numa cadeira de prefeito sabe melhor que ninguém que um arrecada e os outros pagam a conta. Então você, como prefeito, não dá para ter um pacto federativo onde um único arrecada tudo e distribui como eu quiser. 15% para a educação, se basta com isso. O problema é seu. A 12,5% para a saúde, se vire. Não é assim. Então nós nunca saímos desse lodaçal. E onde é que eu moro? No município. Você sabe melhor do que ninguém, Wagner, que o cara bate na tua porta. Como vereador, ele bate na tua porta. Fala, a escola não tem aula. Como é que eu faço, vereador? Vê se alguém foi bater na porta do ministro da Educação,
Nada, não sabe nem quem é. Então, esta coisa está de perna para o ar e muitos aproveitam isso. Essa é a minha dúvida. O Iberê, a conta nunca fecha. Se pegar 50% da folha de pagamento, prefeitura, aí 25% de educação, 15% de saúde, você vai sobrar muito pouco. Que ninguém você investe 15% da saúde. Então, né? não fecha. Não fecha a conta. Então, aí a conta não fecha. Então, você vê qual a dificuldade que os prefeitos estão tendo Sem hoje, dúvida, né, para administrar. com certeza. É difícil. Em relação a esses cargos comissionados, né, um dos argumentos é que diminuir o número desses cargos não resolve. Porque, teoricamente, eles exercem uma função lá importante, outro porque o salário deles, se diminuir, não acaba não dando certo, não consegue fechar as contas. Bom, de fato, pode não resolver, mas é uma forma do representante responder aos anseios da população. A representação, a própria palavra carrega em si esse sentido de responsividade, né? Da obrigação do eleito responder ao seu eleitor. Então, se a população está pedindo para que haja economia, assim como há na Minha Casa Economia, haja economia também na máquina pública, mesmo que não resolva, é uma forma de você responder aos anseios de quem elegeu. Sem dúvida nenhuma. Daniela, pois não. Pergunta da Cora Coralina. Wagner, caso você seja eleito, como atuará nas comunidades carentes de Cubatão, que somam 55% de subbairros e que estão esquecidos? E por que votou para mais 2 vereadores no próximo mandato, sendo que reclamam do orçamento? Podemos fazer muito pela cidade sem dinheiro, basta um bom gestor. Aliás, existem pequenas atitudes que deveriam ser tomadas junto com a população e que são esquecidas. Por exemplo, um melhor itinerário de ônibus, um terminal rodoviário, enfim, tudo é ruim em Cubatão e a culpa não é somente da falta de dinheiro, e sim de bons políticos. Muito bem, A Wagner questão- analisa isso. questão Lembrando primeiro que a de gente votar, não pode a antecipar a questão- campanha eleitoral, Então, a questão, nada disso aqui. a questão de votar 2 vereadores a mais é que Cubatão deveria ter 19 vereadores, não, e nós optamos por ter 15 vereadores apenas. Então, isso aumenta a representatividade do seu bairro. Então, é importante, quanto mais vereador tiver em determinada região, Hoje são é melhor. 11. Hoje são 11. Então, quer dizer, nesse momento, os 15 é um bom número para a cidade. Vai ficar os 19 vereadores. Nós chegamos no consenso na Câmara para manter os 15 vereadores. A questão, o que ela diz da questão dos bairros carentes, nós temos lá o PAC 1 e o PAC 2. Por incrível que pareça, esse orçamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais que nós temos no município hoje, a maioria é verba carimbada. Nós temos o orçamento do PAC lá, que está depositado há 5 anos. E nós, primeiro, inicialmente, precisávamos da licença ambiental, conseguiu a licença ambiental. Teve a discussão, já comentei isso aqui contigo uma vez. Depois teve a questão do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, venceu essa etapa. E agora, quando vai começar a obra, o dinheiro já não dá mais. Então, o dinheiro é metade do que se daria para fazer a obra, por exemplo, Bonização de Vila Esperança, 4 etapas. Então, o que tem que ser feito hoje? A gente tem que salvar pelo menos 2 etapas, fazer um novo acesso à Vila Esperança. Eu acho que trabalhar na infraestrutura do bairro é importante, porque é um bairro hoje que só tem uma via de acesso, né, que todo mundo sofre com isso, e a gente criando uma perimetral nova e um novo acesso para a Vila Esperança, ia ser bom para toda a cidade. E tem também a questão da Vila dos Pescadores, que está na fase de projeto. Nós temos 30 milhões do governo federal, que foi depositado na conta da prefeitura, para você fazer os projetos, né, os projetos básicos e estruturais, lá do novo, do PAC 2, que envolve a Vila dos Pescadores em Cubatão. Perfeito. Estamos encerrando aqui o painel regional, agradecendo ao Wagner Moura, vereador que está de saída do PT de Cubatão, e adentrando aí o PMDB. Obrigado, Wagner. Até uma outra com a gente aqui. Prazer imenso. A cidade, voltar a Baixada. novamente, que o tempo é curto, muito pouco para a gente discutir. Quem sabe na próxima a gente consegue, né, conversar Tem outros temas também, sem outros dúvida. temas de Cubatão. Mas é importante, muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando e mandar um abraço para toda a população de Cubatão. Obrigado, Wagner Moura, a Olívia, cientista política, o nosso professor Iberê também. A Daniela está sempre conosco de segunda a sexta, nós junto com você, sempre aqui nos debates importantes do painel regional, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, tá certo? Final de semana, 2 edições do Weekend, sábado às 3 da tarde, domingo, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.